Você já parou para se perguntar por que a voz na sua cabeça nunca se cala? Imagine este cenário, que talvez você conheça intimamente. Você deita a cabeça no travesseiro depois de um dia exaustivo, o corpo pede descanso, mas a mente decide que agora é o momento exato para iniciar uma maratona de julgamentos, medos e cenários catastróficos que provavelmente nunca acontecerão. Você tenta silenciá-la, mas quanto mais você luta, mais alta ela grita. E se eu lhe dissesse que essa batalha interna não é um defeito seu? E se essa voz incessante, crítica e amedrontadora, na verdade, não for você? Existe uma suspeita antiga, um conhecimento proibido que foi sussurrado em escolas de mistério e textos enterrados no deserto, sugerindo que a consciência humana foi infiltrada. Que o narrador mental com quem você se identifica desde que nasceu não é a sua verdadeira essência, mas sim um mecanismo, uma instalação estrangeira projetada para manter você em um estado de perpétua distração e drenagem energética. A sensação que você carrega, de que há algo fundamentalmente errado com a forma como operamos neste mundo, não é loucura, é a sua intuição detectando as grades de uma prisão invisível. Hoje, nós vamos olhar para além do véu psicológico e usar as chaves do gnosticismo antigo, especificamente o Evangelho de Tomé e o Apócrifo de João, para desmascarar o impostor que vive dentro da sua própria mente. Mas antes de mergulharmos nos textos, precisamos validar o peso que você carrega. Não é apenas o barulho mental, é a sensação de isolamento que vem com ele. Quantas vezes você olhou ao redor, para seus amigos, familiares ou colegas de trabalho, e sentiu como se todos estivessem seguindo um roteiro invisível? Como se o mundo fosse um palco onde a maioria das pessoas está apenas atuando, completamente absorvidas por dramas triviais, enquanto você sente, lá no fundo, uma estranheza, uma desconexão, como se fosse um observador de fora olhando para dentro. Essa sensação de não pertencimento não é um sinal de depressão ou desajuste social, embora o sistema adore rotular dessa forma para lhe vender pílulas e tratamentos. Essa dor silenciosa é, na verdade, um sintoma de despertar. É a sua alma percebendo que o cenário não é real. Respire fundo e permita-se, por um momento, suspender tudo o que lhe ensinaram sobre quem você é. Vamos começar validando algo que você sente na pele, mas raramente encontra palavras para expressar. A exaustão que você sente não é apenas física, é uma fadiga de alma, fruto de tentar lutar ou se adaptar a um sistema que parece desenhado para drenar sua vitalidade. A maioria das pessoas acredita que seus pensamentos são produzidos por elas mesmas. Elas dizem eu pensei, mas se você observar com atenção fria e sóbria, perceberá que você não cria os pensamentos, você os ouve. Eles surgem, invadem seu espaço interno, exigem sua atenção e provocam emoções, muitas vezes sem o seu consentimento. Se você é aquele que está ouvindo a voz, quem é que está falando? Essa simples distinção é o primeiro passo para a soberania da consciência. Aprofundando essa questão, considere a natureza repetitiva desses pensamentos. Se a sua mente fosse realmente uma ferramenta a seu serviço, você poderia simplesmente desligá-la quando precisasse de paz, da mesma forma que desliga o motor de um carro ao chegar em casa. Mas você não consegue. O motor continua girando, queimando combustível, superaquecendo. Isso sugere que o carro, o seu aparelho mental, não está sob o seu comando. Ele está sendo operado remotamente. E o operador não tem os seus melhores interesses em mente. A verdade é que fomos condicionados a acreditar que essa tagarelice mental é a nossa personalidade, o nosso eu. Mas pergunte a si mesmo, por que o padrão de fábrica dessa voz é quase sempre a ansiedade, a autocrítica ou o medo do futuro? Por que é tão difícil manter a mente focada na paz ou na gratidão, enquanto é incrivelmente fácil para ela deslizar para o drama e para a negatividade? Isso não é acidental. Textos antigos e tradições xamânicas apontam para uma realidade perturbadora. A mente humana, da forma como a conhecemos, é uma construção influenciada por forças que não desejam o nosso despertar. No xamanismo tolteca, fala-se abertamente que eles nos deram a mente deles. Uma mente que é barroca, contraditória, morosa e cheia de medo, porque o próprio predador teme ser descoberto. Vamos expandir essa ideia do predador. Não estamos falando necessariamente de monstros debaixo da cama,
mas de uma inteligência impessoal e sistêmica. Pense no princípio hermético: o que está em cima é como o que está embaixo. Se olharmos para a estrutura da sociedade, vemos hierarquias de controle, vemos governos e corporações que se alimentam da nossa força de trabalho e da nossa atenção. Se embaixo, na sociedade, funciona assim, em cima, no espiritual e mental, a estrutura se repete. O seu ego, essa falsa personalidade construída, é o capataz local. Ele é o representante do sistema dentro da sua psique. O trabalho dele é garantir que você continue reagindo, continue temendo, continue buscando validação externa, porque enquanto você estiver ocupado com essas trivialidades, você nunca descobrirá a centelha divina, o fragmento da fonte que reside, esquecido, no centro do seu ser. Ao olharmos para isso sob a ótica gnóstica, essa mente predadora ganha um nome e uma função muito específica dentro da cosmologia do controle. No texto sagrado conhecido como Apócrifo de João, encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, somos apresentados ao conceito de Antimimon Pneuma, ou espírito contrafeito. Este não é apenas um termo teológico abstrato, é a descrição técnica de um implante energético. Segundo esses textos, os arcontes, os governantes desta realidade ilusória, sabiam que a centelha divina dentro do homem era poderosa demais para ser destruída. Eles não podiam apagar a luz da fonte em você, então fizeram a única coisa que podiam para neutralizá-la. Criaram uma cobertura, uma consciência artificial acoplada à alma, projetada para mimetizar a sua voz interior, mas com o objetivo de puxar você constantemente para a matéria, para o desejo denso e para a reatividade emocional. O espírito contrafeito funciona como um vírus de computador que reescreve o código original do sistema operacional. Ele utiliza as suas memórias contra você. Perceba como a mente adora trazer à tona erros do passado. Coisas que você fez há 10, 20 anos? A voz diz: lembra daquela vergonha? Lembra como você falhou? Por que ela faz isso? Porque a culpa é uma âncora. A culpa mantém a sua consciência presa no tempo linear, presa numa narrativa de que você é falho ou pecador. Enquanto você estiver olhando para trás com remorso, ou para frente com medo, você não está no agora. E o agora é o único lugar onde os arcontes não têm poder, porque o agora é o portal para a eternidade. Eles precisam do tempo linear para sobreviver. Eles precisam que você viva na ilusão do passado e do futuro. É por isso que a sua intuição muitas vezes sussurra calmamente, enquanto a sua mente grita com urgência e medo. O espírito contrafeito é um mecanismo que gera o ruído, a estática que impede você de sintonizar a frequência da sua verdadeira origem. Pense em todas as vezes que você sabia o que fazer, sentia o caminho certo, mas foi paralisado por uma dúvida lógica ou por um medo repentino de o que os outros vão pensar. Essa dúvida não era sua. Era o sistema de controle operando em tempo real para garantir que você não saísse da linha. Jesus, no Evangelho de Tomé, oferece um diagnóstico brutal sobre o estado da humanidade sob essa influência. No dito 28, ele diz: encontrei-os todos bêbados, minha alma se afligiu pelos filhos dos homens, porque são cegos em seus corações. Essa embriaguez a que o texto se refere não é sobre vinho. É a intoxicação completa pelo diálogo mental. Estar bêbado, neste contexto, significa estar tão perdido no labirinto dos próprios pensamentos e projeções que se perdeu o contato com a realidade presente e com a própria essência espiritual. A cegueira é a incapacidade de distinguir quem você é da voz que fala na sua cabeça. Enquanto você acreditar que a voz ansiosa é você, você está preso. A prisão só funciona se você não souber que está nela, e a parede mais espessa dessa cela não é feita de tijolos, mas de identificação com o ego. Muitos de nós passamos a vida buscando a liberdade mudando as circunstâncias externas. Um novo emprego, um novo relacionamento, mais dinheiro, uma nova cidade. Mas levamos a prisão conosco, porque a prisão é a própria forma como processamos a realidade. Você pode estar em uma praia paradisíaca, mas se o espírito contrafeito estiver narrando preocupações sobre suas finanças ou insegurança sobre seu corpo, você não está no paraíso, você está no inferno mental. O gnosticismo não nos convida a melhorar a prisão, decorando as celas com pensamentos positivos.
Ele nos convida a sair dela. Mas como esse mecanismo realmente se sustenta? Por que essa instalação estrangeira se esforça tanto para gerar caos emocional? Aqui entramos na mecânica oculta da realidade, algo que pode mudar completamente a forma como você lida com suas emoções a partir de hoje. Existe um conceito, muitas vezes chamado de Loosh em círculos esotéricos modernos, que descreve a energia emocional gerada pelo sofrimento, medo, raiva e desejo insaciável como uma forma de alimento para entidades não físicas. O sistema precisa que você esteja em um estado de baixa vibração e alta reatividade. Entenda a cosmologia por trás disso. O Demiurgo e seus arcontes, segundo os textos gnósticos, são seres desconectados da fonte primordial. Eles não possuem a chama eterna da autogeração. Eles são como baterias que não recarregam sozinhas. Eles precisam de uma fonte externa de energia para sustentar sua existência artificial. E quem é a fonte? Você. A humanidade carrega a centelha, o dínamo divino. Mas para que eles possam acessar essa energia, ela precisa ser convertida em uma frequência que eles possam digerir. E essa frequência é a emoção densa e reativa. Cada vez que um pensamento intrusivo surge, talvez uma lembrança vergonhosa de 10 anos atrás ou um medo irracional sobre o futuro, e você reage a ele com uma contração emocional, você está, literalmente, servindo um banquete. O pensamento intrusivo é o gatilho, a sua emoção é o produto. E o espírito contrafeito é o engenheiro que aperta os botões. É crucial entender que sentir emoções é humano e natural. O problema é o loop artificial. É ficar remoendo a raiva por dias, é a ansiedade crônica que nunca resolve o problema, é o luto que se transforma em desesperança permanente. Isso não é processamento emocional, isso é extração de energia. É por isso que tentar lutar contra a mente usando a própria mente é uma armadilha tão comum e devastadora. Muitos buscadores caem no erro de tentar suprimir os pensamentos ruins ou forçar um pensamento positivo artificial, caindo na armadilha da positividade tóxica que permeia a espiritualidade moderna. Mas entenda, quando você discute com a voz na sua cabeça, seja concordando ou discordando, você está validando a existência dela. Você está engajado na simulação. O mecanismo quer o conflito. Ele quer que você sinta culpa por ter tido um pensamento ruim, ou que sinta medo do que aquele pensamento significa. A luta gera fricção, e a fricção gera energia. Pense no conceito de resistência. Na física, resistência gera calor. No mundo espiritual, resistência gera luz. Se você resiste ao que é, se você briga mentalmente com a realidade, você está emitindo sinal. O sistema adora tanto o santo sofredor que se flagela por seus pecados quanto o pecador rebelde que odeia o mundo. Ambos estão presos na polaridade, ambos estão engajados emocionalmente com a ilusão. A única coisa que o sistema não suporta, a única coisa que corta o suprimento de alimento, é a neutralidade soberana. Você já sentiu aquele esgotamento profundo após um dia em que, externamente, pouco aconteceu, mas internamente você travou a Terceira Guerra Mundial? Essa é a prova da colheita. A sua energia vital, que poderia ser usada para manifestar, criar e expandir sua consciência, foi sequestrada para sustentar o parasita mental. Reconhecer isso não deve gerar medo. O medo é apenas mais comida para eles. Reconhecer isso deve gerar uma sobriedade fria e estratégica. Você está diante da revelação da mecânica do seu cativeiro, e ver as grades é o primeiro passo para passar por entre elas. Então, qual é a saída? Se lutar não funciona e concordar é submissão, qual é a terceira via? O caminho gnóstico e hermético aponta para o desenvolvimento do observador silencioso. Trata-se de uma mudança de postura interna radical. Em vez de ser o personagem dentro do filme mental, você se torna a tela onde o filme é projetado. Imagine que a sua consciência é o céu azul, vasto e imutável. Os pensamentos e emoções são apenas nuvens passando, algumas escuras e tempestuosas, outras brancas e inofensivas. Nenhuma nuvem, por mais terrível que seja, pode manchar ou ferir o céu. O céu apenas permite que elas passem. Vamos trazer isso para a prática do dia a dia, para o chão de fábrica da existência. Imagine que você está no trânsito,
ou recebendo um e-mail agressivo do seu chefe, ou talvez apenas lavando a louça quando uma memória dolorosa surge. O gatilho foi disparado. O espírito contrafeito sussurra: isso é injusto, você deveria estar com raiva ou você nunca vai conseguir sair dessa situação. Nesse microsegundo, você tem uma escolha de poder. A maioria das pessoas, adormecidas, funde-se imediatamente com o pensamento. Elas se tornam a raiva. Elas se tornam o medo. A prática, a chave de ouro que quero entregar a você hoje, é o poder da não identificação. Quando a voz disser: você vai fracassar, você não é bom o suficiente, a reação habitual seria o medo ou a tentativa de provar o contrário. A resposta soberana, no entanto, é o desinteresse. Você ouve o pensamento e, internamente, reconhece: lá está o programa de medo rodando novamente. Interessante, mas não sou eu. Você retira o valor de verdade daquela afirmação. Você não a alimenta com sua crença nem com sua resistência. Você a deixa morrer de inanição. Você trata a sua mente como um rádio que foi deixado ligado em uma estação que só toca más notícias. Você não pode quebrar o rádio, você precisa da mente para tarefas práticas, e você não pode forçar a estação a mudar gritando com ela. Mas você pode parar de ouvir. Você pode continuar dirigindo seu carro, focado na estrada, sua vida, seu propósito, enquanto o rádio murmura ao fundo, ignorado. Com o tempo, sem a sua atenção, o volume diminui. O parasita, faminto de reação, entra em modo de espera. Isso é o que o Evangelho de Tomé aponta no enigmático dito 22, quando Jesus diz: quando fizerdes dos dois um, entrareis no reino. Muitas interpretações focam no masculino e feminino, mas há uma camada mais profunda. Fazer dos dois um é reintegrar a sua atenção, que estava dividida e sequestrada pela mente dualista, de volta para a unidade da sua essência, o pneuma. É parar de viver dividido entre o eu que sente e o eu que julga. É fundir-se com o momento presente, onde o espírito contrafeito não tem poder, porque ele só consegue operar no tempo psicológico, no passado morto ou no futuro imaginário. Essa reintegração é a verdadeira cura para a amnésia espiritual que aflige tantos de nós. Quando você para de dissipar sua energia em batalhas mentais imaginárias, algo mágico acontece. Essa energia retorna para você. Você começa a se sentir mais forte, mais lúcido. A neblina se dissipa. Você começa a lembrar de quem você era antes de o mundo lhe dizer quem você deveria ser. Essa lembrança não é intelectual. É uma gnose, um conhecimento direto e visceral. Você sente a centelha divina vibrando no peito, não como uma teoria, mas como uma realidade física. Ao praticar essa observação desapegada, você começa a notar brechas entre os pensamentos. Pequenos momentos de silêncio. No início, eles duram milissegundos. Com a prática, tornam-se segundos, minutos. É nesses intervalos que a sua verdadeira intuição, a voz da Sofia, a sabedoria divina, consegue ser ouvida. Ela não grita, não ameaça e não exige. Ela sabe. E essa certeza interna é a marca da sua centelha divina recuperando o território. Você não precisa de intermediários para acessar isso. Você não precisa de rituais complexos para se libertar. A libertação é um ato de percepção, momento a momento. Isso nos leva a questionar a própria natureza da nossa sociedade. Uma sociedade construída para manter o barulho constante. Notificações, notícias 24 horas, entretenimento frenético. Tudo é desenhado para impedir esse silêncio, para impedir que você ouça a Sofia. Eles querem você na superfície, nas ondas agitadas da mente, nunca nas profundezas do oceano da consciência. Ser um gnóstico moderno, um buscador da verdade, é ser um rebelde da atenção. É escolher conscientemente onde você coloca o seu foco, o recurso mais valioso do universo. Lembre-se, eles não controlam a realidade, eles controlam a sua atenção. Se eles controlam para onde você olha e o que você sente sobre o que vê, eles controlam o seu mundo. Retomar a posse da sua atenção é o ato mais revolucionário e herético que você pode realizar. É declarar ao universo que você não é mais um autômato reagindo a scripts pré-programados, mas um criador soberano despertando dentro do sonho.
É dizer ao demiurgo, ao sistema, aos arcontes: vocês podem ter construído o labirinto, mas eu não sou mais o rato. Eu sou aquele que observa o labirinto de cima. A jornada para silenciar o espírito contrafeito não acontece da noite para o dia. É um processo de reeducação da alma. Haverá dias em que você cairá na armadilha, em que se verá discutindo com a voz, sentindo a raiva e o medo tomarem conta. Haverá momentos em que a ilusão parecerá real demais, densa demais. Quando isso acontecer, não se julgue. O julgamento seria apenas a voz entrando pela porta dos fundos, disfarçada de evolução espiritual. O espírito contrafeito adora se vestir de superego espiritual para dizer que você não está evoluindo rápido o suficiente. Não caia nessa. Apenas note: ah, caí no sono de novo. Interessante. Agora, estou acordando. E volte para o posto de observação. Sem drama. Sem culpa. Apenas o retorno suave ao centro. Essa resiliência suave é o que aterroriza os arcontes, porque ela demonstra que o controle deles está falhando. Eles não sabem lidar com alguém que não tem medo de falhar, alguém que se perdoa instantaneamente e continua caminhando. Você não está sozinho nessa percepção. A sensação de estranheza que você carregou a vida toda, o sentimento de não pertencer a este sistema, não era um erro. Era o seu sistema imunológico espiritual rejeitando o implante. Você sempre soube. Aquela criança que olhava para as estrelas e sentia saudade de uma casa que não sabia onde ficava, ela estava certa. Agora você tem um mapa e o nome do carcereiro. O resto da jornada depende da sua escolha diária. Você vai alimentar o parasita com a sua reação, ou vai alimentar a sua alma com a sua presença? A porta da cela está aberta. Na verdade, ela nunca esteve trancada. Era apenas uma ilusão de ótica mantida pelo medo. A única coisa que o mantém lá dentro é a crença de que a voz que diz fique, é perigoso lá fora é a sua. Não é. É a voz do carcereiro com medo de perder o prisioneiro. Saia da mente e entre na sua vida. A sua soberania começa onde a programação deles termina. O despertar não é um destino, é este momento de clareza. E agora, neste silêncio, quem é você?